Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Antônio Macedo e nós vamos continuar a nossa disciplina de Filosofia da Educação. No início, quando nós começamos a tracejar esse caminho, nós vimos primeiramente o que vinha a ser a filosofia de uma forma muito mais genérica, uma descrição genérica dela, uma definição muito mais genérica dela. Depois nós fomos entrando um pouquinho mais no assunto e chegamos lá a diferenciar a filosofia de outras formas de saber. Vimos que cada forma de saber opera de uma forma diferente e a filosofia traz lá as suas novidades para essa forma de nós adentrarmos no conhecimento. Então, como hoje, a gente já dá o segundo passo, digamos assim, que é o passo de falar sobre filosofia da educação propriamente dita. Então vamos lá. Inicialmente, eu pensei em nós termos uma ideia inicial do que é filosofia da educação. Não há uma única definição possível, nós temos mais de uma definição. Podemos imaginar, ou melhor dizer, entender que a filosofia da educação é o ramo da filosofia que pensa criticamente o processo educativo e considera nesse pensamento os mais diversos aspectos. Por exemplo, aspectos familiares, aspectos morais, aspectos políticos, aspectos que são até científicos também, entre outros aspectos, né? Em um segundo momento, nós também podemos conceber a filosofia da educação como aquele ramo da filosofia que estuda o processo educativo na dinâmica da história. Ou seja, no decorrer da história, nós vamos tendo formas diferentes de educar e essas diferenças elas são concebíveis, elas são entendíveis se nós olharmos para o todo, para o conjunto daquilo que nós chamamos de verdade, de valores ao longo da história, né? Nós sabemos, por exemplo, que historicamente as coisas que nós hoje consideramos um valor moral não necessariamente foi sempre um valor moral. Hoje no passado podia não ser tanto. E aí, quando nós vamos olhando para trás, a gente vai ver que a gente orientava o nosso ensino, nós orientávamos a nossa aprendizagem, inclusive, a partir de valores que, à época, eram valores importantes para poder pensar a educação. Mas nós também podemos ter uma definição ainda um pouquinho mais elaborada, que diz o seguinte: a filosofia da educação é o ramo da filosofia que engloba as mais diversas concepções de ser humano, ou seja, concepções filosóficas, concepções sociológicas, naturais, não é? E histórico-sociais, entre outras mais que nós pudermos dizer, né? Que nós pudermos aqui indicar. Então nós sabemos que há várias definições, não há uma definição que exclua a outra, todas são definições possíveis de nós começarmos a adentrar, a navegar esse mar que é filosofia da educação. Para hoje, porém, eu pensei em nós entendermos a filosofia da educação de uma perspectiva assim do trabalho docente. Por quê? Porque não concebemos falar em educação sem falar em professor, não é? Então, vamos pensar a filosofia da educação envolvendo essa pessoa que é o docente. E daí temos a necessidade de fazer um resgate histórico de como a profissão docente foi sendo constituída, como é que o professor chegou a ser professor nas sociedades que nós temos hoje. Esse profissional que os mais diversos cursos preparam o estudante para ser. Bem, inicialmente, inclusive tem uma imagem bastante interessante ali que eu coloquei, é a capa de um livro, até mais há várias esculturas nesse sentido, que é a escultura se auto-esculpindo, digamos assim. Profissão, professor, ideias básicas de sua constituição. A ideia, como vocês podem ver, é que o professor é uma daquelas profissões que vai se fazendo. Você faz um curso, você se forma na docência, mas de verdade você só vai entender muita coisa da sua própria profissão na medida que você vai desenvolvendo essa profissão. Muitas são assim, mas a de professor tem um caráter especial nesse aspecto, né? E aí, pessoal, quando nós vamos falando a respeito disso tudo, nós não podemos fugir
do início lá na Grécia Antiga. Lá na Grécia, que data dos séculos 6, 7, 8 antes de Cristo. Por quê? Veja bem, havia ali na Grécia uma coisa muito particular, que era o processo de transmissão do conhecimento se dá em uma dinâmica de impregnação cultural. Ou seja, a cultura, em forma geral, era transmitida aos novos, aos jovens, né, às pessoas mais jovens. Você impregnava, você bebia, imergia nessa cultura. Com isso a gente já tira de letra que não havia ainda uma educação escolarizada. Não havia ainda uma educação institucionalizada. Logo, portanto, não havia ainda a ideia ou a figura do professor. Como, por exemplo, eu, que sou professor, ou qualquer outro professor que vocês tenham tido ou terão daqui para frente. É impregnação cultural. Tem os elementos da cultura e eu vou imergindo cada vez mais nessa cultura. A profissão de professor, ela só vai aparecer a partir do século XV. Olha aí, a partir do século XV é que as primeiras escolas assim institucionalizadas como escola, lugar próprio de transmissão do conhecimento, vão pegando forma, muito ligada ainda à igreja e etc. Mas não havia nenhuma figura que fazia um papel de professor na época antiga? Sim, havia. Na Grécia, nós tivemos algumas coisas que fizeram com que essa figura do professor aparecesse. Algumas são a escrita. Não é que os gregos inventaram a escrita, ela já havia. Dizem que a China foi a primeira, mas seja como for, a documentação que a gente tem mais acesso, pelo menos, é a dos fenícios. Então, que é na região da Ásia, né? A Grécia já fazia contato com essa região. Então nós temos a escrita, mas na Grécia nós temos a lei escrita. A lei deixou de ser uma lei que era um valor que era dividido comunitariamente e passou a ser interpretado na letra, ou seja, estava escrito. E nós também temos a polis, a cidade grega. Polis é o mesmo que cidade, daí a palavra política, por exemplo, né? Então nós temos esses três fatores e esses três fatores eles motivaram enormemente uma marcha pela educação. Um caminho para que as novas gerações fossem educadas para eles. E é fácil você imaginar. Se eu tenho a lei e a lei está escrita, eu preciso ter acesso a ela através, cada vez mais, de um processo de alfabetização. E se eu tenho uma cidade que se organizou de uma forma muito inovadora na Grécia Antiga, quanto mais informação letrada, quanto mais informação eu tenho documentada, mais chances nós temos de ter uma gestão nessa cidade, então de ter poder. A educação, então, ela começa a se vincular à ideia de poder, tá vendo? Bem, nesse início, nós ainda podemos colocar outras coisas. Para que houvesse, assim, essa pré-história da profissão de professor, que vai fazendo o ensino acontecer, que vai fazendo a aprendizagem acontecer, as primeiras figuras que apareceram foram as dos preceptores. A palavra é preceptor. O preceptor é aquele que educa, mas ele não educa na base assim, epistemológica, ele não educa na base da investigação científica. Ele educa na base do exemplo e do afeto. Vou até repetir isso. Eles educam com base no exemplo e no afeto. Então há uma relação que não é uma relação exatamente, digamos, profissional. É uma relação muito mais discípulo-mestre, percebem? Veja, nem sempre, porém, esse preceptor ele teve uma reputação ilibada, porque não era todo mundo que tinha condições, né, de ser preceptor e tudo mais. E o mais interessante é que muitas vezes eles foram guerreiros, lutaram guerras antigas e fizeram crueldades terríveis, mas isso não inibia o fato de ele ser um conhecedor daquela cultura e pudesse transmitir aquela cultura. E eles eram muito mais comuns na cidade de Atenas, que era a capital, que é a capital da Grécia hoje. Nessa época, não podemos falar que era a capital da Grécia. Por quê? Porque a Grécia ela era um conjunto de ilhas formada, né, por suas cidades, e cada cidade era uma cidade-estado, se administrava sozinha. Não precisava de uma administração central para todas elas. A outra grande cidade, nessa época tem muitas grandes cidades, né? Mecenas, por exemplo, mas a segunda maior cidade de toda a Grécia era a cidade de Esparta.
E vocês vão lembrar, obviamente, do filme 300, que é um filme de derramamento de sangue constante, de bravura, de valentia, de guerras, de lutas. Aquele filme 300, ele traz muita boa coisa para a nossa aula hoje. Em Esparta, que é onde o filme, por exemplo, é ambientado, a cultura era muito mais guerreira do que letrada, ao contrário de Atenas, que era muito mais de letramento, de informação. Nessa cidade de Esparta, havia 5 anciãos, são chamados de éforos, e esses éforos acompanham todo esse processo de formação do espartano e da espartana. Tem uma cena muito curiosa no filme 300, em que um emissário de um rei persa chega e diz que os homens do rei da Pérsia, que era Xerxes, estão dispostos a aniquilar toda Esparta. E a mulher do rei de Esparta, a mulher de Leônidas, diz assim: alguma coisa errada na sua frase, porque somente as espartanas dão à luz homens de verdade. Por que isso? Aquela cena ela é muito emblemática. Ela é emblemática porque ela transmite um ideal de formação. E esse ideal de formação é o ideal da força. Muito bem. E aí, gente, nós, ao olharmos para isso, a gente tem que pensar em outras circunstâncias. Olha só, todo esse processo de militarização, de fazer com que o jovem fosse educado para a força, para a defesa, não é que eles não soubessem ler, não é que eles não soubessem matemática, não, sabia tudo isso. Só que o foco era a vida cívica. E a vida cívica, entendida por eles, é a cidade protege a cidade. Gerou uma coisa muito interessante. Curiosamente, isso gerou implicações sexuais. Há estudos que afirmam, e eu me refiro a um texto de Maria Luísa Vorhaber, maravilhoso sobre isso, vocês inclusive podem depois pesquisar, a Constituição da Profissão Docente. Há estudos que afirmam que a homossexualidade e a poligamia eram toleradas em Esparta porque gerava laços de confiança entre os guerreiros e era aceita por ambos os sexos, né? Por que isso? Não é porque eram viciados, não havia esse conceito ainda. Era porque na concepção deles gerava uma força afetiva, em que um espartano poderia dar a vida para outro espartano, por outro espartano e assim por diante. Bem, queridos, nesse sentido todo, como é que nós sabemos de todas essas informações? Nós temos bons materiais históricos. O melhor material histórico que nós temos, de muito longe, o melhor de todos, é um livro escrito por um classista. Classista é uma pessoa que estuda os textos clássicos, né? Chamado Werner Jäger. Era um alemão e ele escreveu um livro chamado A Paideia. E com isso nós entramos num segundo momento dessa nossa aula de hoje. O que era a paideia grega? Paideia é uma palavra muito difícil de traduzir, mas a paideia seria o processo educativo como um todo. Nesse livro ele descreve como é que a Esparta ela educava, como é que Atenas educava, como é que os grandes teóricos, quem eram os grandes teóricos da época, como é que eles faziam. É um livro que tem mais ou menos ali umas 1.400 páginas, maravilhosas de ser lido. E Werner Jäger, na sua Paideia, ele traz uma pequena frase que diz o seguinte: paideia grega, processo de construção consciente do homem. Foi naquele momento, a partir do século IV, que começou não a haver a escola ainda, mas começou a haver um processo educativo racional, digamos assim, mais pensado, em que o foco era a formação humana. Então nós temos um processo de construção consciente, quer dizer, com finalidades, com objetivos. De quem? Consciente de um processo de construção, consciente do homem. Hoje nós dizemos do ser humano. Então, se nós tivéssemos que definir o que é filosofia da educação, nós poderíamos usar, olha, é o estudo do processo de construção consciente do homem. O que é que nós queremos para aqueles que nós educamos? Nessa paideia grega, pessoal, muita coisa boa tem escrita, né? E ele foca um pouquinho mais em Atenas e fala o seguinte, que em Atenas surge a concepção de educação como formação do cidadão. Lembra que eu falei que tinha lei, que tinha a escrita e tinha a polis. A polis é o lugar, é a cidade onde se faz a política e quem faz política é o cidadão. Mas para que haja política, o cidadão tem que ser preparado para ela. O princípio básico, inclusive hoje, de nós educarmos é educar para a cidadania, um dos princípios básicos, não é isso? Bem, queridos, em Atenas também surge a concepção
desculpa, em Atenas, né, ao lado da educação física, a classe dos comerciantes começava a crescer muito e desafiar uma outra classe dominante. Essa classe que foi desafiada era a aristocracia. Então, essa classe de comerciantes, para poder ter mais força, para poder ter mais poder, ela começou a mudar a forma de educar. Não mais uma educação precípua, quer dizer, por preceptores. Ela é uma educação agora que eles bolaram o seguinte esquema: vamos colocar a formação intelectual para fazer frente à aristocracia. Quer dizer, a formação crítica, a formação de pensamento de muita inteligência, de muito alto nível de abstração. Ao lado, então, da educação física, que os gregos sempre gostaram, tanto é que quando vocês assistem alguma coisa grega, vocês veem estátuas musculosas, mulheres bem delineadas, homens muito fortes, porque os gregos sempre gostaram de educação física. Ao lado da educação física, apareceu, portanto, essa educação intelectual e eles separaram os gêneros, né? As meninas começaram a ser educadas num processo chamado gineceu, ou gineceu, se nós aportuguesarmos. O que é o gineceu? Seu é de escola e gine é de mulher. Daí a palavra ginecologia, né? Gine é mulher, tá vendo? No mundo masculino, porém, aos 7 anos de idade, as crianças são afastadas das mães e para que elas tenham um senso ali, digamos, de independência. E aí surgem novos sujeitos no processo educativo. Sai do berço da família um pouquinho, né, que abandona a família, mas o processo educativo não é mais com a família, é só até os 7. E aí surgem os pedagogos. O pedagogo é aquele que acompanha a criança até o lugar onde ela vai receber uma educação. Essa educação, ela tem um lado que é feita pelos pedótribas, que são aqueles que fazem o preparo físico, a educação física das crianças, e também pelos gramáticos ou então didascalós, aqueles que ensinam a ler, escrever, que ensinam a ler os textos mais consagrados da tradição cultural de Atenas. E com isso, né, vamos entrar em um terceiro momento aqui da nossa aula, o derradeiro. Surgem as 3 primeiras formas de educação mais próximas de educação institucionalizada que nós temos lá no passado. A educação elementar, que vai ali mais ou menos até os 14 anos, na cultura deles, que é essa que o pedagogo vai, leva para outra pessoa que vai ensinar a ler, para outra pessoa que fará o trabalho de educação física. A partir dos 14 anos, começa o chamado ginásio. Nesse ginásio, é um lugar um pouco assim de uma educação integral, né? Tem educação física, educação musical, educação filosófica, matemática, geometria e etc. Tem muita coisa, né? E depois que o menino termina esse processo todo, lá pelos seus 17 anos, 18 anos aproximadamente, começa uma formação cívico-militar, mais voltada mesmo para aquela situação de o menino ter que ser um soldado, ter entendimentos de guerra, de defesa e assim por diante. Então você veja que nesse momento começa a haver uma certa organização, uma certa estruturação do processo educativo em Atenas. Muito mais próximo daquilo que nós temos hoje, digamos, é uma pré-história da escola, vamos falar assim. Bem, e aí, gente, com isso, a partir desse momento, a paideia grega, a partir dessa institucionalização, ela começa a tomar novos contornos. E esses contornos, eles serão ditados pela aparição, digamos assim, dos filósofos propriamente ditos, os filósofos antropologistas, né? Aqueles que tratam do ser humano. É um grupo de filósofos que envolve os sofistas, um grupo muito extenso. Depois tem Sócrates, Platão e Aristóteles, os mais importantes deles. E esse é justamente o tema que a gente vai ver na nossa próxima aula. Por hoje é só e espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Até breve!